A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum, a 5 de outubro de 2025. Com a Igreja Católica toda, nós rezamos hoje dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O canal pelo qual nós anunciamos o Evangelho na internet está impulsionado pela sua ação e engajamento, pela sua curtição, pela sua inscrição e também pelo compartilhamento que você faz, acionando o sininho para receber novos vídeos e divulgando amplamente o nosso trabalho missionário e evangelizador. E nós te agradecemos. Bom domingo para todos. A liturgia da palavra deste domingo tem, na primeira leitura, o texto da profecia de Abacuque, no capítulo 1, versículos de 2 a 3, e o capítulo 2, versículos de 2 a 4. O salmo responsorial será o Salmo 94, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. A segunda leitura está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 6 a 8 e de 13 a 14. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 17, versículos de 5 a 10. Vamos ouvir e meditar o Evangelho deste 27º domingo do tempo comum, que está em Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque ele fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dos temas mais bonitos da nossa doutrina cristã é exatamente esse: a fé. O fundamento do seguimento do Senhor, da nossa salvação como virtude teologal, mas também uma palavra pequena que abrange todos os setores da existência humana, particularmente no tocante à religião. Religio é o termo que evoca uma religação, meditemos, uma conexão, oremos, um dar-se, uma procura. Portanto, a fé implica tudo isso, mas também uma escuta de alguém que nos procurou com precedência. Na verdade, a fé é um dom, pelo qual
nós podemos acessar o contato com o Senhor, conhecê-lo. Daí vem o conhecimento da fé. Mas também corresponder àquilo que Ele espera de nós. A fé, então, é irmã gêmea da virtude da esperança. Fides et Ratio foi a encíclica que São João Paulo II publicou, para falar da conexão que há entre acreditar e pensar. A fé e a razão não são inimigas, não se excluem, pelo contrário, elas são as duas asas, dizia na época o Papa, pelas quais o Espírito nos conduz ao conhecimento de Deus. A fé é um dom batismal. Nós fomos pedir isso para os nossos filhos e afilhados bem na porta da igreja, quando o padre nos perguntou, numa segunda pergunta daquele diálogo de trilogia, o que pedis à igreja para o vosso filho afilhado? Nós dissemos o batismo. E a terceira pergunta, o que o batismo dará a esta criança? E nós respondemos, a fé, o dom de crer. Acreditar vem então de cordare, dar o coração. E uma pessoa tanto mais é feliz quanto mais se torna dom, correspondendo ontologicamente àquele dom que Deus faz de si quando nos dá a graça de acreditar nele. Os discípulos então dizem a Jesus, aumenta a nossa fé. O verbo aumentar implica então quantidade, intensidade, força, tamanho. Quando a gente puxa o antônimo de aumentativo, logo lembra de um diminutivo. E quem pede que aumente a sua fé, percebe-a diminuída, por isso pede que aumente. Mas se trata mesmo de tamanho, de quantidade. Quando se trata de fé, essas palavras são débeis, elas não dão conta de traduzir e de compreender este grande dom. A fé é o mistério do auxílio que Deus nos oferece do início da nossa caminhada, do nosso encontro com Ele, para não ter mais fim. A fé nos torna eternos. Quem crê em mim, diz Jesus, terá a vida eterna. E a vida eterna é esta, que todos te conheçam a ti, ó Pai, como único Deus verdadeiro, e ao teu Cristo que tu enviaste. E neste conhecimento se produza uma ação caritativa, cheia de esperança e de luz, cheia de testemunho edificante, de modo que o crente e o santo são a mesma pessoa. Coincide com a fé a santidade de vida, porque a fé sem a santidade operativa, a fé sem as obras, é morta, serve para nada. Por isso, fé jamais é um artigo de vaidade ou de quantificação. Jesus, então, não apreciou o verbo do pedido, aumenta a nossa fé. Ele preferiu falar da fé noutra perspectiva. Se vocês tivessem fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, porque não precisa ser medida por tamanho, vocês poderiam dizer a este pé de amora, sai daqui e te planta no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, não é natural que eu fale com uma planta e uma planta se arranque e se transplante onde eu mandar. O que Jesus está querendo dizer é que a fé tem uma incidência de suspensão da lei natural. A fé altera a lei natural. É algo tão poderoso em si só que produz um efeito para lá do previsto. A fé é surpreendente. O efeito da fé.
E não importa tamanho. Jesus diz, numa espécie de aposto, mesmo pequena como um grão de mostarda. Sempre uma pequena semente ilustrativa. Mas não para por aí. Jesus prossegue dizendo que a fé tem um outro viés, o viés da gratuidade, o viés do comprometimento, o viés da seriedade com aquilo que se assume. O compromisso da fé então pede totalidade, radicalidade, lealdade, um compromisso de amadurecimento. Por isso é que Jesus faz esta parábolazinha intercalada para ilustrar o que ele quer dizer sobre aonde chega a fé. Se um de vós tem um empregado que trabalha na terra, cuida dos animais, quando ele volta para casa, você é que passa a servi-lo? Não, você vai dizer, continua teu trabalho aqui, me serve e depois, então, é que tu poderás comer. Jesus com isso traduzia, evidentemente, descrevia uma relação trabalhista epocal. Era assim que os empregados eram tratados pelos patrões. Mas o que Jesus utiliza desta narrativa é exatamente para dizer que a fé não é que dê direitos. Tem pessoas que acham que por acreditar vão ter acúmulo de direitos. Aquela fé retributiva, aquela religião da reciprocidade divina à altura da minha fé. Portanto, a teologia da retribuição. Não, Deus não contrai débito comigo porque eu acredito nele. A fé tem que ter uma liberalidade, uma liberdade, uma gratuidade. Esse mercadejar de fé é horrível. Não tem vergonha, não tem nenhuma graça nisso. Pelo contrário, isso é um pecado. Eu fazer uma coisa em vista do que Deus tenha que me dar, isso é horrível. Não faça isso não, nunca. Nem mesmo com as promessas, os votos. Não. A fé deve ser algo que brota de um coração livre, leve e limpo, não de um coração corrupto. Como é que está o seu coração, sua mente, sua fé? São limpos? São leves? São livres? Por isso é que Nosso Senhor conclui, e nós também, esta nossa meditação. Assim, também vocês, quando tiverem feito tudo o que deveriam fazer, digam: somos servos inúteis. Não inúteis porque não sabem fazer nada, mas porque fizemos aquilo que deveríamos fazer. E o Senhor fique à vontade conosco. Ele não precisa se obrigar, aliás, não vai, de maneira nenhuma, a vincular-se àquilo que eu determino. Não. Ou a fé é livre, leve e limpa, ou é tão corrupta quanto o crente, que assim o quer. Que Deus nos dê esta graça. Que nossa vida seja manifestação agradecida, laudativa, do dom de crer que ganhamos no batismo, cresceu conosco, se confirmou no crisma e agora produz frutos santos na operosidade da caridade. Bom domingo e uma semana muito feliz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.